Você não vai poder acabar com meus pontos de vida, Kaiba, até exterminar todos os Caribous. Mas com a mesma rapidez com que você os destrói, eles se multiplicam. Essas bolas cabeludas. Fala, duelistas. Hoje veremos o duelo na íntegra de Yugi e Kaiba e entender de fato por que deste duelo ser o que teve maiores alterações em relação ao card game. No total foram utilizados 3 episódios do anime e 7 capítulos do mangá. E durante as gravações vocês irão perceber que após o capítulo 102 o material disponível será em inglês e com numeração diferente, já que eles separaram a saga de Yu-Gi-Oh! Em duas, onde a primeira cobriu os 7 primeiros volumes, chamada apenas de Yu-Gi-Oh! E essa que cobre o reino dos duelistas até o fechamento da Batalha das Cidades é chamada de Yu-Gi-Oh! Duelist. E com isso, ao invés de seguir o capítulo 103, será visto o capítulo 44 na versão norte-americana. E é isso. Mas sem mais delongas, embora para análise. Episódio 22, Duelo Predestinado, Yugi vs Kaiba, Capítulo 100, a batalha decisiva no disco de duelo. Como vi semana passada, praticamente metade das obras foi uma conversa onde Kaiba desafia Yugi, que percebeu que ele não estava agindo como antigamente, e mesmo já classificado, aceita o duelo, onde prossegue para uma parte mais afastada do castelo, e naquela torre iria se iniciar o duelo. A cena seguinte mostra Bandit Skiff nos portões, onde tem sua entrada validada, e pensa que seria o primeiro a se classificar, quando de longe consegue identificar Kaiba e Yugi, e decide que iria assistir esse espetáculo. A cena volta para o duelo, onde Kaiba explica que iriam duelar na modalidade disco de duelo, e que esse seria o equipamento mais aprimorado até então. Em seguida afirma que quem fosse o vencedor iria desafiar Pegasus. Existe um diálogo adicional, onde é explicado que essa tecnologia recebeu o nome de Solid Vision, e Kaiba explica que este duelo seria diferente de quando foi com Joey, pois o modo selecionado agora era especialista, e isso tornaria o duelo mais dinâmico. Outro detalhe interessante é que Joey lembra que Kaiba já havia perdido 2 vezes para Yugi, e como vimos no Yu-Gi-Oh! Zero, o anime alterou esse resultado do mangá. Enfim, o duelo irá começar. Sendo no mangá, o primeiro movimento foi feito em conjunto, enquanto no anime, o primeiro turno foi de Kaiba, invocando Ryukshin poderoso. Em resposta, Yami invocou a maldição do dragão. O anime já iria para a fase de batalha, mas no mangá Kaiba revela a primeira regra dessa modalidade de duelo, onde a carta monstro fica na zona principal, e com isso apenas um monstro poderia ser invocado por vez. O restante das cartas ficavam na zona secundária, e eram passíveis de ataque, onde Kaiba faz o primeiro movimento atacando a carta setada de Yami, que no caso era a Fera Mística. Vale ressaltar esse erro na quantidade de decréscimo nos pontos de vida de Yami, que será arrumado no capítulo seguinte. E assim Seth explica que era um risco atacar as cartas viradas, pois caso fosse uma carta monstro com um ataque mais forte, o prejuízo seria dele. E no caso de acertar uma armadilha, o efeito iria ser aplicado, mas no caso de acertar uma carta mágica, ela seria destruída. Yami fica bem animado com essa nova possibilidade de duelo. O capítulo do mangá se encerra aqui, capítulo 101. Um avanço e um recuo. Aqui vemos a correção nos pontos de vida, e como essa regra mudaria todo o jogo. Kaiba em ambas as obras diz que, por mais que sejam inimigos, nesse duelo ambos possuem o mesmo objetivo, que é derrotar Pegasus. Então Kaiba explica que sem o uso dessa tecnologia iria ser impossível de acontecer, já que de alguma forma Pegasus conseguia ler a mente dos inimigos, e com isso o disco de duelo foi projetado para encobrir o corpo e o rosto de seu oponente, além de uma certa distância. Isso na cabeça de Kaiba iria conseguir parar o poder de Pegasus. No anime, Yami faz um comentário que ele ainda não sabe o poder de um jogo das sombras, e que isso talvez não fosse o suficiente para derrotar Pegasus, e parte para o duelo, onde Yugi comanda o ataque da maldição do dragão para o Ryukshin. No mangá, Kaiba fica pressionando Yugi para o ataque, enquanto ele pensa se valeria ou não a pena arriscar atacar a sua mão diretamente, já que o objetivo do jogo estava claro, onde seria mais vantajoso fortificar o monstro principal para que ele ataque sem restrição à mão do oponente. E com isso, Kaiba afirma que ele poderia atacar sua mão, mas caso acerte o monstro, iria lidar com as consequências. E assim Yami ataca o monstro principal, destruindo Ryukshin. Outra regra dessa modalidade é que só poderiam fazer a compra quando tivessem menos de 5 cartas em suas mãos. E com isso ele explica mais uma regra, onde ele poderia recolher o disco para setar o novo monstro na zona principal ou invocar da zona secundária. Mas o preço de usar essa opção é que você não poderia proteger ou utilizar magias nesse monstro, mas poderia usar o efeito de cards normalmente. E com isso ele invoca o Perseguidor, que tanto no anime quanto no mangá possui um efeito de aumentar o ataque em 20% caso no turno anterior o monstro tenha sido destruído. No anime, tanto a regra de compra quanto de usar a área secundária não existem, e com isso Kaiba invoca o Perseguidor direto e ativa o seu efeito. No momento que ele iria efetuar o ataque, Yugi mostra que entendeu a estratégia, e usando a carta mágica Mudança de Turno, consegue proteger a maldição do dragão e invoca no lugar o Mago Negro, sem interromper a fase de batalha, e com isso destrói o Perseguidor de Kaiba, que surpreso diz que
enfrentar Yugi faz seu coração acelerar. Interpretem como quiser, mas acho que Kaiba tentou chavecar o Yugi aqui. Em seguida, Kaiba iria iniciar seu combo, com o Lanjin na área principal, e passa o turno para o Yugi. No mangá, Yugi recupera o disco e faz a combo, e desloca o Mago Negro para a zona principal, então comanda o ataque do Mago Negro a Lanjin. Resposta: Kaiba ativa uma carta armadilha, Lâmpada Antiga, que além de proteger Lanjin, ainda reflete o ataque do Mago Negro, e destrói a Maldição do Dragão na mão do Yami, no mangá, e no anime o monstro havia sido invocado normalmente, e com isso foi destruído em campo. Outro detalhe interessante é o fato dessa carta armadilha no card game ser um monstro, que serve de suporte para invocar o Lanjin, e possui essa mesma habilidade de refletir o ataque, mas obviamente bem mais nerfado. Yami fica surpreso, mas elogia a jogada de Kaiba, onde ele pensa que ali seria apenas o começo, e que o real trunfo estaria na fusão dos 3 dragões brancos. Tanto o capítulo do mangá quanto o episódio do anime se encerram por aqui. Episódio 23, o mais forte e magnífico dragão supremo de olhos azuis. Capítulo 102, formando as peças. Até a turminha se surpreende com a reviravolta nesse duelo, mas Kaiba sabe que isso era apenas o começo, e que seu trunfo, o dragão supremo, ainda não estava completo. Aqui rola um detalhe curioso. No anime, Kaiba saca a magia Removedor de Magias, e ativa seu efeito através do Lanjin, já preparando o terreno para aquela jogada controversa de Yami, e assim destrói a carta mágica Espadas da Luz Reveladoras. No mangá, primeiro ele retorna sua carta armadilha Lâmpada Antiga e invoca da zona principal o Lanjin. Como explicado anteriormente, os monstros nessa zona ganham essa habilidade adicional, e com isso efetua o ataque em direção à mão do Yami, alvejando a carta Espadas da Luz Reveladora. E para Yami não ter a vantagem, antes de encerrar o turno, Kaiba retorna sua carta armadilha e embaralha sua mão. A turminha se questiona de como Yugi iria passar por cima deste combo, e a resposta vem no saque, quando Yami consegue as caixas místicas, e enfim, ele tinha os meios para derrotar o combo de Kaiba. Primeiro ele ativa a carta mágica, Olho da Verdade, e permite ver a mão do oponente, e todos ficam surpresos ao descobrir que Kaiba já tinha um dragão branco em mãos. E no mangá, Bakura se assusta ao descobrir que Seto possui 3 dragões brancos. Kaiba se sente humilhado por ter sua mão revelada, e pensa que um jogador como Yugi, todo cuidado é pouco, e que ele poderia se livrar facilmente de seu dragão e usar o Reviver Monstros para recuperá-lo. Mas mais importante, foi Yami raciocinar como seu inimigo, e imaginou que ele iria querer fundir os dragões. Mesmo sabendo dos planos de Seto, ele não tinha nada em mãos que iria conseguir impedir essa ação. Então prossegue para eliminar o combo de Lanjin, e ativa a carta mágica Caixas Místicas, onde uma caixa fica em torno do Mago Negro e outra na carta armadilha. E já sabemos o resultado, o que de fato é um tanto estranho. Usar o efeito de eliminar monstros e conseguir destruir uma carta armadilha, que no card game foi lançada como monstro. E falando de alterações, e a carta mágica Olho da Verdade foi lançada como uma carta armadilha, e ainda agregaram um custo a ela. O nerf foi bem pesado. Agora, sem correr riscos de ter seu ataque refletido, Yami comanda o ataque para o Lanjin, dando um bom dano nos pontos de vida de Kaiba. Yami afirma que não deixaria que ele funda seus dragões, acabando com seus pontos de vida primeiro. Kaiba ainda tinha mais algumas jogadas, e ao sacar, ele consegue puxar a carta armadilha Crush Card Virus. No mangá, ele se aproveita da regra de sacar até 5 cartas e compra 2 cartas no saque, e assim ele iria prosseguir com seu combo de destruição de vírus, usando Sag como oferenda. Yami acha suspeito, mas não tinha escolha, pois Kaiba iria segurar o game até finalizar seu combo. E com isso, Yugi saca uma carta no anime e 2 no mangá, onde ele consegue ganhar o Cavaleiro Feroz, e troca de lugar com o Mago Negro, onde comanda o ataque. Após a destruição de Sag, Kaiba ativa a carta armadilha Vírus e esmaga a carta, onde sacrificando um monstro do atributo Trevas com menos de 1000 de ataque, ele poderia infectar a mão e o deck do seu oponente, destruindo todos os monstros com 1500 pontos ou mais de ataque, deixando o Kaiba numa grande vantagem. O capítulo do mangá se encerra aqui. A versão do card game obviamente não destruía todos os monstros do deck, mas dava uma grande vantagem, onde permitia ver a mão do seu oponente por 3 turnos. Então era óbvio que eles iam corrigir isso. Essa carta levou 3 erratas. Cada uma delas foi nerfando cada vez mais, até o ponto que a última errata matou e inviabilizou completamente seu uso. Onde seu oponente fica protegido de não levar dano e escolher quais monstros seriam destruídos. A maioria dos monstros hoje em dia ativam seus efeitos do cemitério, então a vantagem é completamente em prol do seu inimigo. A não ser que seja algum caso muito específico, mas é difícil ver essa carta hoje em dia. E agora é aquele lance, onde seria o capítulo 103. Mas como estou usando a versão americana de Yu-Gi-Oh! Duelist, o pessoal simplesmente desconsiderou os 7 primeiros volumes e resetou a contagem. Por isso seguiremos a ordem americana daqui em diante. Sorry guys, capítulo 44. Mantenha-se firme. Até a turminha entende a gravidade do problema, pois Yugi agora teria apenas monstros fracos e cartas mágicas para lidar com os monstros de Kaiba. E só uma estratégia muito espetacular poderia salvá-lo. Kif está apreciando de camarote e se divertindo horrores com esse duelo. Kaiba afirma que ambos não tinham monstros na zona principal, então Yugi deveria sacar e invocar para que ele pudesse amassá-lo. No anime, Yami saca uma carta, sendo ela o Rei Caveira. No mangá, além de sacar o
e Caveira ele saca o Lobo Prateado. Sem escolhas, Yami invoca o Lobo Prateado em defesa. No anime, na vez de Kaiba ele saca o segundo Dragão Branco, enquanto no mangá ele saca a carta mágica do presente da Elfa Mística, e pensa que ainda faltam 2 cartas para selar seu combo. Mas com o vírus, até uma carta como Touro de Duelo seria o suficiente para lidar com Yami. E assim invoca e ataca o Lobo Prateado. Kaiba imagina que está protegido, pois possui uma negação de ataque, uma carta para recuperar pontos de vida, e acreditava que sua vitória estava assegurada. Mas Yami não iria desistir, até que seus pontos de vida zerem. Ao sacar, ele consegue a criatura Glypho e iria conseguir combinar com o chifre do unicórnio, sendo forte o suficiente para destruir o Minotauro de Kaiba, que continua entrando na mente de Yami, dizendo que ele deveria agradecê-lo por tirar um monstro fraco da zona principal. Mas antes de ir para o seu turno, ele ativa a carta mágica de recuperar os danos sofridos no turno anterior. E ao sacar o mangá, ele consegue a terceira cópia do Dragão Branco junto com a carta de polinização. Com isso ele invoca o Dragão Branco e seta a polinização para fundir seus monstros no turno seguinte. Já o anime, ele saca primeiro o Dragão Branco, depois utiliza a carta mágica para recuperar os danos sofridos. E como ainda falta a carta de fusão, ele decide invocar o Dragão Branco e atacar o combo de Yami. No turno de Yami, ele saca o Gigante de Pedra e posiciona em modo de defesa. No anime, Kaiba irá sacar agora a polinização. Enfim, seu plano de fundir os 3 dragões se concretiza, e assim ele forma o Dragão Supremo de Olhos Azuis. O capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 45. Crises. Kaiba fica doido e aprecia a beleza de sua criação, a mais poderosa máquina de destruição em massa da época. A turminha sente o drama, e Bandit Skiff não acredita que Yami poderia virar esse jogo, mas Yami, mesmo com a pressão, iria até o fim, mesmo sem saber como iria lidar com a situação. Kaiba pressiona ainda mais, dizendo que da última vez sentiu essa mesma humilhação, e agora ele iria retribuir esse sentimento, e comanda o ataque à criatura de Yami, pulverizando o Gigante de Pedra no anime, enquanto no mangá era mais vantajoso acertar diretamente o monstro em sua mão, e com isso ele acaba alvejando a carta mágica Recuperação. Yami agora está com a confiança por um fio, mas Joyo lembra do porquê estarem lutando tanto, e a promessa que eles haviam feito um ao outro. Theo lembra que ele estava lutando pela alma de seu avô. Isso foi o suficiente para que Yami recupere sua confiança. E Kaiba o agradece, pois quer derrotar Yami em seu máximo. O anime iria encerrar o capítulo aqui, então deixou em aberto qual é a carta que Yami sacou. E com isso, teremos o episódio 24. O Caribou se multiplica. A conclusão surpreendente. O anime iria omitir o turno do mangá e partir direto para a jogada combo com o Caribou. Por isso, vamos se atentar ao mangá. Nesse turno, Yami saca 2 cartas mágicas, a Flecha Viva e a Polimerização. Então ele seta essas cartas e passa seu turno. Kaiba pensa que agora não seria uma boa hora, pois as chances de ter sacado uma armadilha eram altas. Com isso, ele ataca o Soldado de Pedra. Yami sobrevive por mais um turno, mas era a hora do agora ou nunca, e teria que apostar tudo nesse saque. Por mais irônico que pareça, ele saca o Caribou, e avisa Kaiba que havia pegado a carta suprema. Ele invoca em modo de ataque. Kaiba fica em choque, pois Caribou, naquele momento do game, era a carta mais fraca do jogo, e era considerado um meme ter em seu deck. Ele imagina que Yami tinha enfim desistido, mas não iria aceitar essa ofensa de brincar no duelo. Mas Yami disse que essa carta iria derrotar o Dragão Supremo, e ativa a carta mágica Multiplicar. Enquanto estivesse ativa, ela iria multiplicar indefinidamente o Caribou, formando um verdadeiro exército em volta do Yugi, e assim ele teria criado a defesa perfeita. No anime, Kaiba ataca Yami, percebe que os Caribous iriam se multiplicar indefinidamente, e com isso Yami iria jogar a segunda parte do combo, onde ele faz a jogada mais polêmica do reino dos duelistas. Ele funde o Mamute do Cemitério com o Dragão Supremo. O anime dublado não explica como isso seria possível, mas no mangá e na versão original do anime, o efeito da Flecha Viva é diferente, onde permite que você utilize efeitos no monstro do seu oponente, e com isso ele iria fundir o Mamute com o Dragão Supremo. Vale ressaltar que, aqui no reino dos duelistas, as fusões não ficam no deck adicional, o que deixa implícito que as fusões só precisavam da carta de fusão e da criatividade do usuário. Com isso, o mangá explica que o Dragão Supremo é do tipo Luz, mas o Mamute seria um tipo Trevas, e ainda um ser morto-vivo. Isso justificaria a união estável entre esses monstros. Por isso que o Dragão Supremo iria apodrecer de dentro para fora. O capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 46, Sem Misericórdia. Onde Yami explica que a posição de tipagem é o que estava destruindo sua criatura suprema. E como o ataque do Mamute era de 1200 pontos, essa seria a quantidade retirada de seus pontos de ataque por cada turno. Kaiba fica em choque, pois Kaiba não previa essa combinação usando sua própria fusão contra ele. Até Bandit Keith fica abobado, onde ele contra-atacou fogo com fogo. Kaiba começa a entrar em desespero e negação, e novamente comanda o ataque do Dragão Supremo em Yami, mas era inútil. Yami afirma que ele tinha tomado o checkmate na partida, e fica passando a vez até enfraquecer o Dragão Supremo, até sua criatura poder atacá-lo. Nesse meio tempo, Kaiba perde completamente as esperanças e sabe que irá perder, e que ninguém irá poder salvar Mokuba. Seto tem seu coração completamente despedaçado com o fato de não poder salvar seu irmão.
Como não expressava reação, Yami toma a decisão de eliminá-lo. E com isso, no mangá, ele tira seu Karibo da zona principal e invoca o Guardião Celta, e destrói a primeira parte do Dragão Supremo. Vale ressaltar que ele desfez a defesa do Karibo, enquanto no mangá, Yami invoca como um monstro secundário. Aqui segue a mesma regra vista dos monstros de várias partes, onde os pedaços deles são tratados como monstros independentes. Com isso, a fera de Kaiba ainda vivia, mas era questão de mais um ataque e a vitória estaria garantida. Kaiba finalmente quebra o gelo e diz que o jogo apenas tinha começado. E como não tinha mais nada a perder, ele afirma que para cada 5 pontos de vida perdido, ele iria dar o mesmo número de passos. E com isso, ele fica na borda do precipício. E tanto no original quanto no mangá, Kaiba realmente tem intenção de se matar. Claro que na versão 4Kids os caras não iriam mencionar isso. Colocaram que a culpa seria da tecnologia que iria desequilibrá-lo. A turminha fica dividida se isso era um blefe ou realmente ele estava falando sério. Bandit Keith quase se engasga de tanto rir, e tem que entender o que se passa na mente de pessoas ricas. Kaiba prossegue instigando Yami, se ele realmente teria a coragem de deter o sangue em suas mãos. Kaiba sabe que o Yugizinho não tem bolas para isso, mas iria descobrir se Yami segue a mesma linha de pensamento, e afirma que se fosse decisão dele, ele simplesmente passaria por cima sem pensar 2 vezes. E agora que o monstro seu foi destruído, ele poderia sacar uma carta. Com isso ele consegue o Reviver Monsters. Ele iria usar para trazer um dragão branco de volta à vida, onde aparece no lugar da cabeça decapitada. Mas como ele era um monstro fusão, ele não poderia atacar nesse turno. Seu ataque era de um dragão branco comum. Com isso, Kaiba provoca mais uma vez perguntando se ele iria ter coragem de passar a navalha em sua garganta. Yami se lembra que estava lutando pelo seu avô e decide atacar. É interessante notar que no mangá, o Yugizinho consegue assumir o controle a tempo e impedir que o ataque prossiga. Com isso, Seto finaliza o duelo com o último ataque, encerrando o capítulo do mangá e o volume por aqui. Já o anime, Teia percebe que Yami não ia parar o seu ataque e corre em desespero clamando para que o outro Yugi voltasse. Com isso, Yugizinho acaba assumindo o controle e cai em lágrima. Volume 6 do Yu-Gi-Oh! Duelist e capítulo 47 do mangá. Outro tipo de coragem. Sawatar informa o desfecho do duelo a Pegasus, que autoriza Kaiba a entrar no castelo, e aceita duelar com ele, só que em um jogo das trevas. A cena retorna para Yugi e a turminha, que está amparando o Yugizinho, que diz que o duelo estava saindo de controle e que teve que desistir do duelo, onde Teia diz que ele tomou a decisão correta. Seto Kaiba diz que Yugi não teve a frieza e por isso acabou sendo derrotado. No mangá, Joey toma as dores e diz que o jogo não significa assassinar o oponente, e Kaiba retruca dizendo que o duelo era uma outra forma de conflito, assim como xadrez, poker, e que todos os conflitos da humanidade eram formas equivalentes de confronto, e que a única ficha que os deuses deram à humanidade era uma ficha chamada vida, e quando ele colocou essa ficha em mesa, viu que foi fraco e por isso acabou perdendo. Então Teia perde a paciência e explica que na verdade quem havia perdido foi ele, que ao perceber que iria ser derrotado, jogou tudo pro alto e partiu pro suicídio, como se sua vida não tivesse a menor importância. E no final, ele havia perdido para ele mesmo, e que a real coragem era proteger essa ficha da vida a todo custo. Joey lembra que toda vez que ele se lembrar que ele iria jogar essa ficha fora, era bom lembrar da pessoa que o deixou ele fazer isso novamente. Kaiba fica sem resposta, simplesmente pega as estrelas e caminha em direção ao castelo. No mangá, Kaiba antes de sair diz que esse era o papo de quem estava do lado perdedor, e se retira, onde Joey joga seu sistema de duelo para que ele saia logo dali. E bom, duelistas, o anime irá acabar por aqui. Esse vídeo já está bem novo, por isso irei finalizá-lo aqui também. E é isso, duelistas. Vejo vocês semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Gacha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!